Boa noite, minhas irmãs. Mais um dia, domingo. Hoje é dia de muitos irem, prestar culto ao Senhor. E que o Senhor continue nos ajudando a continuar nos santificando. Que o Senhor nos capacite a continuar vivendo a vontade dEle, a partir da segunda-feira. Que afinal de contas o que realmente conta é a gente ouvir no domingo e aplicar, durante a nossa semana. Aplicar tudo aquilo que o Senhor nos falou. Amém, minhas irmãs? Hoje, dia 18, nós vamos continuar a nossa leitura de Provérbios e o versículo 1 diz assim: O solitário busca o seu próprio interesse e se opõe à verdadeira sabedoria. E aqui eu vou parar para já falar com vocês, porque essa semana minha irmã falou para mim que ela estava buscando o Senhor em casa e que ela estava, tendo um relacionamento e que recentemente o Senhor tocou ela de que ela deveria voltar a congregar. E é exatamente isso, minhas irmãs. Não existe cristão sozinho em casa buscando ao Senhor, a não ser que você esteja preso e não tenha possibilidade nenhuma de sair para congregar. Porque nem Jesus andava sozinho. E olha que ele era o todo-poderoso Filho de Deus. Sempre, em todas as coisas, ele estava com os 12 discípulos e quando ele ia fazer algo mais íntimo, ele estava sempre com Pedro, Tiago e João. Então, minhas irmãs, não esteja sozinha. A Bíblia diz aqui, que quem anda solitário só busca o seu interesse próprio, e se opõe à verdadeira sabedoria. Então, não há nenhum tipo de sabedoria quando você se isola para buscar seus próprios interesses. E que isso possa estar gravado sempre na nossa mente, no nosso coração. Eu sempre digo isso, porque quando a gente guarda a palavra no Senhor, no nosso coração, a gente não peca contra Ele. No versículo 2 diz assim: O tolo não tem prazer no entendimento, mas apenas em externar o que pensa. Aqui é muito importante a gente trazer para a realidade, da restauração. Porque se você está o tempo inteiro querendo colocar para fora, externar tudo aquilo que você está pensando, isso se chama tolice. A Bíblia chama aqui que é o tolo, e isso é falta de entendimento. Tudo bem que você pense, é aquele velho ditado, Não tem problema o passarinho voar na sua cabeça, ele só não pode fazer um ninho. Então, se você pensa, não externa se não vai edificar, Guarda para você, fala com o Senhor. Se você tem uma irmã mais próxima a você, que você pode conversar e ter esse relacionamento dela te exortar, dela te aconselhar, você pode até falar nesse sentido. Mas, por favor, minhas irmãs, parem de falar tudo que vem na cabeça de vocês, achando que isso é ser sincera, que isso é ser transparente, é ser verdadeira. Não, isso é coisa de gente que não tem equilíbrio emocional, tá? Isso é quem não tem domínio próprio, que fala tudo que vem na cabeça, que fala tudo que pensa. O versículo 3: Com a maldade vem também o desprezo, com a desonra vem a vergonha. As palavras de uma pessoa são águas profundas, e a fonte da sabedoria é um ribeiro que transborda. Não é bom ser parcial com os ímpios, para torcer o direito contra os justos. Isso aqui fala em alguns versículos, durante os provérbios que a gente leu, sobre a gente não ser uma testemunha falsa, E aqui fala para não ser parcial com os ímpios, não falar algo, a favor dos ímpios, sendo que vai distorcer o direito dos justos. Muito cuidado, minhas irmãs. O 6, os lábios do tolo entram na discussão. Olha só, a gente pode juntar esse aqui com o que a gente leu agora, no 2, sobre externar o que pensa. Então aqui, os lábios do tolo entram na discussão e a sua boca clama por açoites. A boca do tolo é a sua própria destruição e os seus lábios são armadilha para a sua alma. Então, muito cuidado com o que falar, Ontem a gente falou sobre ter doçura no falar, que as palavras na hora certa, elas são até cura para a alma e para os ossos. E aqui está dizendo que a destruição de um tolo é a sua própria boca, As coisas que ele fala fazem armadilhas para a própria alma. O versículo 8 diz: As palavras do difamador são comida fina, que desce para o mais interior do ventre. Quem é negligente no seu trabalho já é irmão do desperdiçador. Então, a gente nunca deve ser negligente naquilo que a gente se propõe a fazer, O 10. Torre forte é o nome do Senhor. O justo corre para ela e estará seguro.
talvez para o nosso contexto seja um pouco estranho falar sobre torre forte, mas se a gente lembrar que naquela época as cidades, todas elas eram muradas, né? Era um muro e dentro tinha várias casas, aquilo ali era uma cidade. E quando fala da torre, né? Fala sobre um lugar alto, né? Um lugar alto e protegido, né? E aqui o nome do Senhor é uma torre forte, então a gente pode correr para aquela torre e a gente estará seguro. Os bens do rico são a sua cidade fortificada e, segundo imagina, uma alta muralha. Fala sobre a questão das riquezas, né? De poder trazer segurança, né? Em muitas circunstâncias. Antes da ruína, o coração do homem se gaba, mas a humildade precede a honra. Olha só, que antes da ruína de alguém, ela primeiro está ali orgulhosa, né? Se gabando. Então, quem é orgulhoso, né? Está atraindo a ruína para a sua vida. Mas a humildade precede a honra. Já ao contrário, né? Quem não é orgulhoso é humilde. E quem é humilde, logo em seguida consegue honra. 13. Responder antes de ouvir é tolice e vergonha. Eu não sei vocês, mas eu tinha muito esse hábito de conversar antes da pessoa terminar até de falar. E eu já ir falando como se eu precisasse falar logo. E certo dia eu estava lendo o livro de Provérbios nessa sequência e eu lembro que essa palavra veio muito assim me confrontar, né? De que responder antes de ouvir é tolice e vergonha. Então, que a gente possa ouvir, né? E se a gente precisar falar, tem que ser depois que a gente ouvir tudo o que a pessoa tem para dizer, né? 14. O espírito firme sustenta a pessoa na sua doença, mas o espírito abatido, quem o pode suportar? Como eu já falei, a gente já leu alguns provérbios aqui sobre isso, e hoje a medicina fala, né, sobre essa questão afetiva, essa questão de a pessoa estar bem emocionalmente, isso sustenta, né, a pessoa na doença, né? Mas quem está abatido, triste, depressivo e está doente, quem pode suportar? Por isso é muito importante, né, que apesar do que está acontecendo no corpo, no externo, a gente busca essa paz, né, interior no Senhor, porque se a gente consegue sustentar, né, se a gente consegue um espírito firme, até a nossa doença, né, a gente consegue sustentar. O coração do sábio adquire o conhecimento e o ouvido dos sábios procura o saber. Um presente que se dá abre portas e leva alguém à presença dos grandes. Isso aqui eu tenho aprendido muito em relação à parte empresarial mesmo. E quando você quer se conectar com alguém, né? Quando você precisa se conectar com pessoas que tenham a ver com o propósito da sua empresa, né? E geralmente pessoas que já estão no nível mais elevado que o seu, que vão te ensinar, vão te ajudar, né, na sua gestão, enfim. E é sempre importante a gente usar esse versículo aqui, principalmente. Um presente que se dá abre portas e leva alguém à presença dos grandes. Então, nunca vá de mãos vazias quando você precisar falar com alguém, né? Sempre leve algo, porque isso abre muitas portas. O primeiro que pleiteia a sua causa parece justo, até que vem o outro e o examina. Um sorteio põe fim às rixas e decide questões entre os poderosos. Um irmão ofendido resiste mais que uma fortaleza, e as rixas são como as trancas das portas de um castelo. Cuidado com o trato, minhas irmãs, com as pessoas, porque quando um irmão ofendido está dizendo que é mais difícil de conquistar do que uma fortaleza. Fortaleza é uma prisão, né? Então pense aí. Tenha muito cuidado com as palavras. Você vê que vários provérbios falam sobre o que a gente diz, sobre medir as palavras, sobre fazer silêncio, sobre se calar, sobre ouvir antes de falar. Então, que a gente lembre disso aqui, né? Que é muito difícil conquistar um irmão que foi ofendido. Que a gente não ofenda, em nome de Jesus, as pessoas, amém? Do fruto da boca, o coração se farta. Do que produzem os lábios, ele se satisfaz. A morte, olha esse aqui, minhas irmãs, é o versículo 21. A morte e a vida estão no poder da língua. Quem bem a utiliza, come do seu fruto. A morte e a vida estão no poder da língua. Minhas irmãs, como é importante a gente cuidar naquilo que a gente fala,
naquilo que a gente põe para fora, né? Que pensa e fala sem pensar muitas vezes, inclusive. Tenha muito cuidado, porque não só para ofender o irmão, que é mais difícil de conquistar do que uma prisão, né? Reconquistar aquele irmão de volta, como também ter o poder da vida e da morte na língua. Quantos problemas a gente já teve que poderia ter evitado só em não falar nada? Não é nem tentar resolver, é somente ter ficado calado, né, naquele momento. Então, que o Senhor nos ensine, né? Põe um guarda na nossa boca, né? Tem um salmo que fala sobre isso. Que o Senhor põe um guarda na nossa boca para que a gente não peque, né? Nem contra Deus, nem contra os nossos irmãos. E que a gente consiga esse silêncio. Eu sei que nós mulheres mesmo, né? Gostamos tanto de falar. Mas que você tenha a pessoa certa para falar, além do nosso Pai, né? Que você pode entrar ali no seu quarto, fechar sua porta e falar com Deus. Mas, além dele, que o Senhor põe no seu caminho uma mulher de Deus, né? Segundo o coração de Deus, para que você possa ter com quem conversar, com quem se aconselhar, né, minhas irmãs? E que a sua língua, né? O poder que tem na sua língua seja somente para a vida. Em nome de Jesus, na nossa vida. Quem acha uma esposa, acha o bem, recebeu uma bênção do Senhor. Veja que receber uma esposa é uma bênção do Senhor, né? Então, que a gente possa ser realmente essa esposa, segundo a vontade de Deus, porque aí sim nós vamos ser uma bênção na vida dos nossos maridos, amém? O pobre fala com súplicas, mas o rico responde com dureza. Quem tem muitos amigos pode cair em desgraça, mas há um amigo mais chegado que um irmão. E quem não tem, né? Às vezes na nossa própria família, a gente não tem alguém, assim, um irmão que a gente possa sentar, conversar, né? Às vezes é mais um relacionamento de irmãos mesmo, no sentido de é família, a gente tá bem. E não para poder compartilhar, conversar, sentar, né? Se aconselhar. Quem tem isso, agradece a Deus, viu? Porque a maioria das pessoas que eu conheço acabam buscando, né? O Senhor acaba dando de presente pessoas fora e que acabam virando realmente irmãos, né? Irmãos do coração, não de sangue. E que o Senhor possa nos abençoar com essa presença, né, de tantas pessoas que a gente necessita em nossas vidas, pessoas que nos ajudem na área financeira, empresarial, né, muitas vezes, pessoas que nos ajudem na área espiritual, que são pessoas que vêm da parte do Senhor para nos guiar, nos exortar, não é bem assim, faça assim, é assim que a palavra diz, né, e pessoas que nos ajudem também na maturidade emocional, né. É muito importante que a gente cuide do nosso emocional, porque ele atrapalha todos os outros, né? Atrapalha a parte financeira, atrapalha a parte espiritual. Quando a gente não está bem emocionalmente, desanda muita coisa. Então, que o Senhor coloque sempre no nosso caminho pessoas que possam nos ajudar nesse sentido, em nome de Jesus. Pai, muito obrigada por mais um dia, obrigada pela Tua paz que excede o entendimento, obrigada porque o Senhor tem nos sustentado, tem nos guiado, tem nos ensinado, Pai, a Tua palavra. Obrigada por mais um dia, Senhor, é mais um dia de processo para muitas irmãs, na verdade para todos nós, enquanto estivermos aqui, temos os nossos processos, algumas agora no processo de restauração pessoal, outras em tantos outros processos da vida. Que o Senhor possa continuar nos capacitando a viver todos eles, Senhor, para a glória do Teu nome. Que em tudo, na nossa ação, na nossa reação, as pessoas possam olhar e ver a diferença daquele que serve a Deus e o que não serve. Que as pessoas possam olhar e ver algo de diferente em nós, e ver a Tua luz através de nós, para que possamos dar bons frutos, Pai, e que as pessoas glorifiquem o nome de Deus através dos frutos que a gente dá, do nosso exemplo. Faz de nós, Senhor, mulheres de oração, mulheres que colocam os joelhos no chão todos os dias para falar contigo, para te ouvir, para ter um relacionamento verdadeiro contigo, para saber o que o Senhor deseja que a gente faça todos os dias, para que a gente possa ser mães segundo o teu coração e o teu conselho, para que nossos filhos vejam a tua luz em nós. Como é triste, Pai, quando tantas pessoas fora conseguem ver, mas em casa não somos exemplo para nossos filhos. Pai, misericórdia por misericórdia, Senhor. Nos faz mulheres segundo o Teu coração e nos faz mães segundo o Teu coração, para que os nossos filhos, Senhor, sejam ensinados através da Tua palavra em nós, através da Tua palavra, através das nossas atitudes, do que a gente diz, do que a gente faz, Pai, em nome de Jesus. Muito obrigada, Pai, porque o Senhor não nos deixou só. Obrigada pelo Teu Espírito Santo.
Nos ensina a nos relacionar com o Teu Santo Espírito, Pai, que é o nosso Consolador, que está presente, está em todos os lugares, está conosco e dentro de nós, que nos ensina toda a palavra, Pai, que nos revela Jesus, que nos convence da justiça, do pecado e do juízo. Alcança todos esses maridos, Senhor, que estão no mundo, Senhor, estão iludidos, Senhor, com tudo que vem acontecendo, Pai. Que o Senhor tenha misericórdia de todas essas famílias, que todas as minhas irmãs, Senhor, elas descansem em Ti, para que esse processo seja mais rápido, Senhor, que seja um processo em que elas aprendem realmente o que o Senhor deseja através de tudo isso e que elas não se calem, Senhor, naquilo que diz respeito à Tua palavra, que estejamos sempre prontas para responder a razão da nossa fé para qualquer um que nos perguntar, porque estamos cheias da Tua palavra e do Teu Espírito. Pai, em nome de Jesus, faz isso por misericórdia. Nós clamamos pelo sangue de Jesus para que nos limpe dos nossos pecados, Senhor, das raposinhas, Senhor, de tantas coisinhas pequenas. Pai, nos convence, Senhor, dia a dia da Tua justiça, do pecado, do juízo. Pai, não deixa que as coisinhas do mundo entrem na nossa vida, coisas que muitas vezes parecem lícitas, Senhor, mas que ferem a Tua santidade. Continua nos santificando e nos ensinando, Senhor, a ser mulheres santas, Senhor, que vivem para fazer a Tua vontade, que estão se esforçando todos os dias, Senhor, porque o alvo da nossa fé é a salvação das nossas almas. Pai, muito obrigada pela esperança, Senhor, vindoura, pela Tua eternidade, que já habita em nós, Senhor, que nós já podemos ver, já podemos esperar. Muito obrigada, Pai, por tudo que o Senhor faz, por tudo que o Senhor tem feito em nós e através de nós, Pai. Em nome de Jesus que nós oramos e Te agradecemos e Te pedimos. Nos faz, Senhor, como Jesus, nos ajuda, nos capacita a sempre continuar para o alvo, para sermos semelhantes a Jesus, porque assim poderemos agradar o Teu coração. Amém.